Já estamos aqui num cenário diferente para falar de um assunto que eu queria que fosse um assunto positivo, dado o brilhantismo da nossa convidada de hoje. Mas, infelizmente, o caso não é positivo, mas é importante que seja falado. Mais uma vez aqui no estúdio a gente recebe a Marcela Simoncello, ela que é advogada especialista em casos de violência contra a mulher. Marcela, um bom dia para você. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade mais uma vez aqui com o nosso programa. Bom dia, Isis. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Eu que agradeço essa oportunidade, esse convite para falar de um tema tão sensível a nós e que, infelizmente, nunca vai passar. Vai ser sempre pauta para as nossas conversas aqui. É isso, minha gente. Para quem ainda não entendeu qual é a pauta do dia, eu conversava com a Marcela nos bastidores ao longo dos últimos dias, porque a gente vê que nesse período de final de ano, início de ano, os casos de violência contra a mulher parece que dão um upgrade, né, Marcela? A gente tem visto muitos casos num contexto que parece que, será que as pessoas estão mais violentas? Será que os homens estão mais agressivos? Por que que isso acontece? É claro que existem muitos fatores envolvidos, mas um deles, inclusive, estabelecido em pesquisas referência na área, é que os homens estão mais expostos ao consumo de bebida alcoólica. Esse período festivo tira você daquele prumo, daquele objetivo de estar sempre centrado num contexto certinho e a violência contra a mulher acaba acontecendo com mais força. Um período que deveria ser de celebração acaba virando tragédia e caos. É isso mesmo que acontece, Marcela? Infelizmente, é isso sim, Isis. Quando a gente tem essa época do final do ano, a gente sabe que a violência acontece o ano inteiro, certo? Mas no final do ano se agrava porque, às vezes, a mulher passa mais tempo dentro de casa com o marido e ele tem o estresse das contas para pagar no mês de janeiro, que a gente sabe que a partir de janeiro temos um gasto maior. Temos também os gastos do próprio Natal, Ano Novo, que isso gera um aumento ali para fazer a ceia, para comprar os presentes dos familiares. Tudo isso pode começar a causar um estresse ali naquela família. E também, Isis, a pressão social para que tudo saia perfeitamente bem, para que vocês representem aquele papel de família perfeita. Isso pode afetar diretamente no bem-estar daquela mulher, daquela família. Marcela, você levantou um assunto muito importante, né? Essa intenção de mostrar a família perfeita, de criar ali um estereótipo muito bem contextualizado para as outras pessoas, mas que acaba gerando um reflexo muito negativo para essa mulher que está dentro de casa e sabe que a realidade que ela vive é completamente diferente disso. E nesse aspecto, muitas mulheres acabam também se sentindo responsáveis por levar essa família nas costas, né? Por dar conta das contas, por dar conta da organização dessas festividades, dá conta de não gastar mais do que o marido acha que ela deveria gastar, de cuidar dos filhos e fazer com que o filho esteja ali educadinho e não seja irresponsável com os familiares, que peça benção a todo mundo, que esteja muito certinho. E essa mulher, nessa ânsia de manter a perfeição de acordo com o que esse marido quer e espera dela, acaba ficando mais ainda vulnerável ao contexto de agressão, ao contexto de violência contra a mulher. E nesses casos, essa mulher, ela tem mais medo, né, de falar para as outras pessoas que ela está vivendo essa situação. Exatamente, porque a gente tem na mente aquela coisa da família comercial de margarina. Existia um tempo atrás essa propaganda da família feliz, reunida em volta da mesa, e no final do ano isso aumenta. As famílias querem passar para os seus convidados que são a família perfeita. Então, a mulher tem medo de denunciar que está sofrendo qualquer tipo de abuso ou violência, e ela também pensa que a culpa é dela, porque, afinal de contas, ela não instruiu o filho direito a não fazer bagunça quando tiver a visita em casa, ela deixou o arroz queimar, aconteceu alguma coisa que a culpa é dela, e, por isso, o marido está ali estressado, está xingando, brigando, apertando o braço, empurrando e acabando com aquele clima de festividade todo. E aí também entra o fator bebida alcoólica e drogas, que é o que a gente tinha conversado antes, né? É um fator muito que incita a violência. É claro que se o homem ele já tem o costume de beber e ele não é violento, quando ele bebe, talvez ele também não vai ser violento. Mas se ele já tem um histórico de briga, de agressão física, verbal, a bebida ou a droga vai fazer ele exacerbar, aumentar esse comportamento.
E quando a gente fala desse aumento de agressividade, a gente não necessariamente está falando sobre o ato explícito, né? Aquela agressão que acontece na frente das outras pessoas, que pode acender um sinal de alerta para um amigo, para um familiar que fala, opa, preciso intervir nessa situação. Às vezes, isso vai acontecer entre quatro paredes, vai acontecer no silêncio, vai acontecer não necessariamente na voz alta, na voz alterada. É aquela voz baixinha que vai dizer, você é minha propriedade, ou você não deve fazer algo que eu não gostaria que você fizesse. E nessa sutileza da voz aveludada é que mora o maior perigo, né, Marcela? Exatamente, porque nesses casos a mulher custa entender que aquilo é uma violência. Então ela acha que é só o jeito do marido dela, que ele está só estressado, que é a forma dele se comunicar, mas não é. Ali começa a manipulação, a chantagem, as agressões verbais, o controle que o homem tenta exercer sobre a sua companheira. Então a mulher precisa começar a criar consciência de que isso é sim uma agressão. E Isis, sabe quem que sai perdendo também nessa brincadeira toda? Os filhos desses pais, desses casais, os filhos que convivem ali naquele meio violento. Então, as crianças pensam Natal, Papai Noel, presentes, e de repente se deparam com o pai jogando o prato no chão porque a comida não ficou do agrado, ou o pai dando uma cena de ciúmes, porque ciúmes, gente, não é o tempero do amor. Ciúmes é doença. Então, se você está passando aí, o seu marido está tendo ciúmes em excesso, pode ficar em alerta. E eu acho que as pessoas, as mulheres, não querem que os filhos cresçam aprendendo que violência doméstica é normal. Então, você precisa buscar ajuda não só por você, mas pelos seus filhos, para que no futuro eles não perpetuem esse ciclo vicioso da violência. E é importante você trazer essa palavra ciclo, porque é um ciclo e é um ciclo muito difícil de ser quebrado, porque quando você está acostumado a viver num contexto de agressão, aliás, tudo que é ciclo, ele vai se perpetuar. As coisas boas e as coisas ruins. Então, eu vivo falando que eu sou comunicadora desde muito cedo, porque eu venho de uma família tagarela. O fato da minha família ser tagarela fez com que, de alguma forma, eu me sentisse bem me comunicando. Agora, e se eu tivesse vindo de uma família agressiva? E se eu tivesse vindo de um contexto de paternidade, onde ele tenta demonstrar essa autoridade, esse poder exagerado sobre a minha mãe, sobre a nossa família como um todo? Certamente, ou eu teria visto essa como uma referência para buscar um marido que tivesse o mesmo comportamento, porque se paternidade é segurança, eu quero ter alguém semelhante ao meu pai. E é por isso que a gente vê tantas filhas sendo o completo reflexo do que as mães vivenciaram no passado e vivenciam ainda no presente. Não tem essa de, ele é só um pouquinho mais enérgico, ele é só um pouquinho mais briguento, estressadinho. Não, minha gente, a agressividade é sinônimo de violência. E a gente precisa trabalhar isso com um contexto muito central para entender que não dá para a gente passar o pano para isso. Não dá pra gente, amanhã ele melhora. Esse amanhã nunca chega e quando chega pode ser tarde demais, Marcela. Exatamente. E aí quando um menino ele cresce dentro de um lar assim, acompanhando a violência de perto, ele vai ter a tendência de se desenvolver violento nos seus próximos relacionamentos. E a violência pode refletir, inclusive, contra a própria mãe dele, Isis. Então, ele vai crescer já com comportamento violento contra os irmãos, contra a mãe, contra os amiguinhos da escola. E a menina é nesse sentido que você disse. Ela vai crescer achando que aquilo é normal e a única coisa que ela merece da vida é um homem como o pai dela. E isso não é verdade. A gente tem que criar esse estigma todo e romper esse ciclo da violência. Marcela, ela presta um serviço muito incrível, não só no dia a dia profissional dela, mas também nas redes sociais. Para quem não a acompanha nas redes, acho que não dá para a gente colocar aqui agora que eu não fiz essa solicitação para os meninos da produção, mas a gente coloca isso depois nas redes sociais. Mas ela sempre presta um serviço de respostas à população sobre o contexto da violência. E há algumas semanas, Marcela, eu lembro que você colocou uma caixinha falando sobre o comportamento narcisista. E você
você falava sobre como às vezes a sutileza desse comportamento faz com que a mulher não perceba que ela está vivenciando aquilo. E uma coisa que me chamou a atenção foram os relatos das mulheres dentro do seu perfil que estavam te questionando, será que isso é um contexto narcisista? Será que o meu marido está dando sinais de que ele realmente é narcisista? Explica pra gente, para que as pessoas possam entender o que é esse narcisismo que a gente tem ouvido tanto, mas não sabe contextualizar. Vou dar assim, um exemplo básico, né, bem genérico. É claro que o narcisismo a gente pode tratar dele de várias formas. Mas quando aquele homem ele faz com que a vida da mulher gire em torno dele, que ela seja totalmente dependente dele, emocionalmente, financeiramente, ele afasta a mulher da rede de apoio, dos amigos, dos familiares, começa a dizer que a mulher, que aquele familiar, que o pai, a mãe dela não querem o bem dela, estão tentando implicar com o relacionamento. Todas essas condutas que faz com que a vida da mulher gire em torno daquele homem é um traço muito forte do narcisismo. E é um traço para a gente ficar sempre alerta, porque não é normal você ser afastada da sua rede de apoio, você ser incentivada a largar estudos, largar o trabalho para viver dependendo só daquele homem. É isso. Os meninos conseguiram colocar ali, para quem não a acompanha, a Marcela, ela está no Instagram como Marcela Simoncello e é um perfil bastante significativo e positivo para que você possa colher informações sobre a área e identificar caso você esteja passando por isso. Acho que uma informação muito importante é aquela que parece clichê, mas não é. Você não está sozinha. Eu fui a um bar esse fim de semana com o meu esposo e no banheiro do bar tinha uma frase que eu achei muito bacana. Se você está passando por uma situação conturbada, está num encontro indesejado, não está sabendo como sair dessa situação, vá até o nosso balcão de drinks e peça o drink La Penha. Foi uma ideia que eu achei muito bacana para realmente auxiliar essa mulher a sair de uma situação sem necessariamente fazer alarde, porque ela não sabe qual é a consequência disso, né? Se esse cara pode ser agressivo a ponto de ter uma arma, de cometer uma agressão ali na frente das outras pessoas, e essa pessoa pode ser ajudada. Se você não está passando por isso, mas você pode ser a rede de apoio de alguém, fique atento aos sinais. E eu posso fazer um comentário sobre essa questão do bar? Foi sancionada no final de 2023 pelo nosso presidente uma lei criando o protocolo Não é Não. Vai entrar em vigor, vai começar a valer só daqui a 6 meses. Infelizmente, só depois do carnaval e de todo esse período festivo. Mas o objetivo é esse, que casas noturnas, bares, shows, locais que vendam bebida alcoólica vão ser obrigados a terem um funcionário preparado, treinado para atender mulheres em situação de violência doméstica, violência contra a mulher naquele ambiente. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui agora em Parauapebas, a gente vai levantar um movimento para que as empresas aqui apliquem isso antes mesmo da lei começar a valer. Porque a gente precisa que os ambientes públicos, os ambientes em que tenham consumo de bebida alcoólica, que os homens ficam mais propensos a cometer violência, eles tenham realmente uma rede de apoio, um cartaz, um funcionário instruído para ir lá pegar na mão da mulher, falar para ela como que chama a polícia, como que busca ajuda. O próprio estabelecimento vai ter que ligar para a polícia e pedir ajuda para essa mulher. Então, eu quero começar a levantar um movimento aqui na cidade para que a gente tenha essa lei efetivamente aplicada aqui no futuro, o mais breve possível. Perfeito. E a gente espera que... É triste pensar que precisa de uma lei para que a gente tenha um contexto que represente e que cuide da mulher. Mas se a gente não conseguiu fazer isso por livre e espontânea vontade, que a força da lei consiga exercer essa posição tão necessária na nossa sociedade para cuidar de todas nós. E quando eu falo de todas nós, é de todas nós mesmo, porque tem uma coisa, Marcela, que as pessoas acreditam que o contexto da violência contra a mulher, ele é um contexto de uma classe social específica, que é um contexto de, é só para aquela família que tem menos instrução, é só para aquela mulher que não teve acesso à educação formal, que não sabe ali discernir entre o que é certo e o que é errado, o que é um contexto de abuso e o que não é um contexto de abuso. Mas a mídia está aí para mostrar para a gente que essa não é uma realidade, inclusive casos recentes mostraram isso para a gente. Não é uma questão de classe, certo? Não, a violência doméstica ela não vê cor, credo, religião, classe social e estrutura familiar. Independente se você é branca, negra, indígena, rica, pobre, classe média, trabalha, depende financeiramente do marido, não importa. Você vai estar
correndo o risco de sofrer, infelizmente, essa violência. Tudo depende do seu companheiro, porque ele que é o agressor. E lembre-se que a culpa jamais vai ser sua. Você nunca vai fazer nada que justifique o comportamento agressivo do outro. Nunca, minha gente, porque no fim das contas, não é não. E essa bandeira precisa ser levantada com cada vez mais força, com cada vez mais vigor, para mostrar que nós não estamos sozinhas e que não é nossa responsabilidade carregar o mundo nas costas. Se cobra muito um posicionamento da mulher de seja forte, seja valente, saia dessa situação de abuso, você tem toda a capacidade para isso, mas num contexto de violência, você está tão, às vezes, imerso aquele caos que você não consegue enxergar o problema. E é aí que a rede de apoio entra em vigor. E eu não estou falando só sobre a rede de apoio familiar, não. Eu estou falando sobre aquele vizinho, sobre aquela conhecida que às vezes passa pelo problema e você sabe, já viu que dá sinais, mas não fez nada por isso. Não tem essa de briga de marido e mulher, não se mete a colher. A gente precisa repetir isso com mais força e mais verdade, porque em tempos de rede social é importante desmistificar algumas inverdades que são tão massificadas e prestam de fato um desserviço para a sociedade. Exatamente. Mulher nenhuma fica em um relacionamento abusivo por quê? Geralmente é porque tem dependência emocional, financeira, tem medo de ser julgada ou não tem para onde correr, não sabe como buscar ajuda. Então não cabe a nós julgar aquela mulher que permanece em uma relação que faz mal a ela mesma. Perfeito. O recado está dado. Caso você não tenha conseguido assistir a esse bate-papo, o programa na íntegra estará disponível tanto no YouTube quanto no Facebook. E mais tarde o corte íntegro também de toda essa entrevista estará nas nossas plataformas digitais para que você possa acessar. Marcela, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui no programa. Eu e ela estamos costurando aqui um desenho para termos um contato ainda mais próximo ao longo de 2024, para que a gente possa trazer mais informação de qualidade sobre o tema para você, mulher que está aí do outro lado da tela, para que você possa também prestar um serviço de auxílio e apoio para aquela sua amiga que passa pela situação, que não sabe como sair dela, mostrando alternativas ao caso, mostrando como que a independência financeira pode ser um ponto de apoio, mostrando como que políticas públicas e privadas têm a capacidade de auxiliar esse contexto e tornar o futuro mais saudável para as nossas mulheres. Muito obrigada, Marcela. Eu que agradeço.